Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa já está aqui no nosso estúdio, tá? Falando que a Carla tá toda animada com as vinhetas hoje. Todas têm coreografia hoje. Ela estava escolhendo uma trilha sonora para mim, que é muito importante. Não vou tocar essa. Tá? Não, né? Depois a gente toca. Ô Ju, eu estava falando para a Juliana fora do ar, que cada vez que eu leio um pouco mais sobre essa reforma do imposto de renda, eu tomo um susto adicional. Estou ficando com medo do que vai virar esse texto. Não é o texto final, ele ainda deve sofrer alterações, mas provoca muitas reações as mudanças vistas até aqui nessa reforma do imposto de renda. Estados e municípios devem fazer uma ofensiva porque estão calculando perdas bilionárias, né, Ju? Como é que a gente deve ficar? E esse texto, do jeito como está, ainda deve sofrer alteração. Não, muita, né? Porque é muita pressão por todos os lados, né? Bom dia para você, Sheila, para Carla, todo mundo que acompanha aí a gente. Então, quando você pensa em reforma do imposto de renda, o conceito é bom, porque o conceito é qual? É você aumentar o limite de isenção para pagamento de imposto de renda das camadas que recebem menos e tributar os mais ricos. Então, você cobrar mais de quem investe, então, de dividendos, que é a distribuição de lucros para quem investe em ações de empresas, na Bolsa de Valores, para empresas que têm lucro, então, empresas de médio e grande porte. Então, faz sentido se você imaginar que o conceito é esse. Quando você vai olhar os detalhes, o diabo mora nos detalhes, né? Uhum. Então, a gente começa a ver aqui, o governo fala que vai ser bonzinho com as empresas, porque se de um lado vai aumentar lucros e a tributação de lucros e dividendos, por outro, vai desafogar na cobrança do imposto de renda. Então, na média, ele diz que está aliviando a empresa para que ela produza mais e tal, e na hora de distribuir os lucros e dividendos, as pessoas que vão receber esse saldo positivo vão pagar. Então, o conceito parece bom, mas aí começa... Esse é um tema que não pode ser decidido assim a toque de caixa, com o intuito eleitoreiro, para poder mostrar que está ajudando os pobres e tal, porque o tiro pode sair pela culatra, né? Que é o fato de que se você não fizer uma calibragem muito certinha, você pode desestimular, inclusive, geração de emprego, né? No momento que as empresas estão com maior dificuldade ainda, com endividamento alto, se você imaginar que você vai tributar mais em algum ponto que você possa desestimular o investimento, né, o crescimento, geração de emprego, você está jogando contra a economia, né, contra os mais pobres. E aí hoje a gente tem esse destaque em todos os jornais, que é o fato de que o governo está fazendo um cálculo que, na média, no início ele falava, os cálculos apontavam que o governo estava aumentando carga tributária. Isso. Aí foi aquela chiadeira e tal, aí eles refizeram os cálculos e agora estão perdendo 30 bilhões de carga tributária. Só que aí os municípios e os estados dizem que ele fez a caridade com o pires dos outros, né? Pegou e falou assim, olha, dos 30 bilhões, a Confederação Nacional de Municípios diz que os governos municipais e estaduais podem perder em torno de 23 até 27 bilhões, ou seja, quase tudo. E aí a argumentação, vem cá, se o governo federal quer ser tão bonzinho assim, por que ao invés de mexer no imposto de renda, que é o que é distribuído para estados e municípios, não mexe na contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma taxa que não é dividida, que é só para o governo federal. Então, a gente sabe que vai mexer muito, o governo está dizendo, não, mas a gente vai, ao mesmo tempo, retirar privilégios e subsídios de alguns setores, e aí vai sobrar dinheiro do outro lado, mas aí quando chega na hora H, esses setores poderosos, que são sempre os beneficiados, né, acabam conseguindo. A gente já viu essa discussão várias vezes. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque assim, a ideia parece muito boa, né, muito maravilhosa, para quem ganha menos, pagar menos imposto, mas no dia a dia, olha só, o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita, hoje na coluna da Miriam Leitão no Globo, ele está dizendo que a classe C perde 10 bilhões de reais, perde vale alimentação. Então, assim, tem tantos detalhes que a gente precisa realmente trazer aqui. Esse assunto é denso, né? É espinhoso. Os próprios tributaristas, quando você vai conversar com os contadores, eles estão quebrando a cabeça, porque eles falam, bom, quem é pessoa jurídica não tinha imposto sobre lucro, aí agora vai ter. Quanto que é? Mas tem alguma brecha? Porque aí o Bernard Api, que é também um grande especialista nesse assunto, me falou assim,
Juliana, qualquer mudança tributária, as empresas se adaptam, né? Então se eu vou ter que pagar mais aqui no lucro, ao invés de eu dividir o lucro, eu vou pegar isso e vou reinvestir aqui em outra coisa para eu fugir dessa tributação. Então, no fundo, ele falou assim, dependendo do movimento que as empresas fizerem, pode nem ter aumento de arrecadação, pode ter uma perda profunda. E aí tem uma discussão grande aí tem a ver também com o nosso dia a dia, que se houver um rombo muito grande, no final das contas, ali no endividamento do Brasil, isso representa aumento de dólar, que a gente tem conversado muito, os investidores com receosos achando que o Brasil está correndo um risco maior de não cumprir os seus pagamentos. Então, isso bate em inflação, bate em redução de investimento, é tudo encadeado, né? Então, não é uma coisa simples, né? Eu tenho uma frase boa que eu ouço muito de economistas que eles falam assim, tem sempre para um problema uma solução sim, para um problema complexo, existe sempre uma solução simples e errada. Exatamente. Porque se fosse simples já teriam feito, né? Por exemplo, quebrar uma empresa em duas. Para não atingir um limite. Agora, Ju, você está falando sobre também barrar, frear um pouco a abertura de novas vagas, né, de empregos por causa disso. Tem uma outra questão também que seria fazer com que não seja muito interessante para as empresas crescerem demais ou lucrar mais, porque elas vão ter que pagar mais impostos. Sim, isso olha também que é preocupante, né? Sim, eu ouvi isso muito também de especialistas em tributação. Que loucura. Eu falei, mas não é possível que a empresa vai não querer lucrar mais? Sim, é possível. Tipo, não vou vender, não. Quanto que é? Falta para bater minha cota? É para eu deixar de vender, sei lá, uma empresa de sapato. esses 10 pares de sapato, não vou vender. Porque às vezes pode não valer a pena, né? Ele vai pagar mais imposto do que vender. Então, é isso, são detalhes, que é por isso que eu estou dizendo, né? O que eu ouço de todos os especialistas é uma questão que precisa ser discutida. A gente sabe que o Brasil é muito desigual, a gente precisa fazer uma redistribuição de renda, né? De modo, sim, a aliviar os mais pobres e cobrar de quem tem rendas maiores. Então, acho que ninguém é contra o conceito de uma reforma de imposto de renda, mas é isso, o diabo mora nos detalhes. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essa coisa de passar toque de caixa antes do recesso parlamentar, não dá para ser feito dessa maneira, né? É um cálculo cuidadoso, precisa ter uma discussão. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não vender aquele abacaxi lindo, né? Que no final das contas, quando você vai olhar, não é bem aquilo. Aí, eu vou ganhar de um lado, quando você vê, você se ferrou do outro lado. Né? O Bernardo Api fala assim, quer diminuir carga tributária para os pobres? Tira de consumo, imposto sobre consumo, né? De produtos que os pobres mais consomem, por exemplo, tem imposto pra caramba, né? Quando você vai olhar produtos, você sabe que metade é imposto, metade da gasolina quase é imposto, por exemplo, que a gente discute tanto o custo de transporte no Brasil, né? Do diesel também, que é onde os caminhões circulam com as mercadorias. Vamos discutir, então, né? Tirar sobre o consumo, ele falou assim, ao invés, e tirar sobre folha de pagamento também para as empresas contratarem mais. Então, assim, a ideia é boa, mas esses detalhezinhos não podem ser discutidos de hoje para amanhã, né? Então, porque é isso, o tiro pode sair pela culatra, né? E a gente vai ter de aguardar para ficar acompanhando que mudanças serão feitas nesse texto. O que fica, o que sai, se mexe no Simples, como mexe, eu já recebi um monte de perguntas, assim, vai mexer no Simples, não vai mexer no Simples, porque o Simples foi considerado uma boa evolução. Sim. Mas, tem muita gente virando PJ, né, por causa tem o processo de pejotização também. Eu acho que é um assunto importante para a gente trazer aqui com detalhes, quando tiver o texto final fechado, a gente traz aqui um bom especialista para a gente, tirar, destrinchar todas as dúvidas. Todos os detalhes, pode, né, abrir dúvida aqui para todo mundo e a gente faz aí realmente com um debate difícil, mas que a gente precisa fazer. Né? É uma delícia ouvir a Juliana falando, porque parece que é um monte de número, mas quando ela vem e explica, não, é a gente, né? Nossa Se trata vida, da né? nossa vida. Maravilhoso, Ai, Ju. coisa linda. Obrigada. Quem fala. Valeu, Beijo, Ju. Beijo. Até amanhã.